Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu estou bem, a minha família está bem e espero que vocês também estejam bem. Estamos aqui para o nosso encontro semanal, no nosso domingo, para a gente poder louvar o Senhor e aprender mais dele. Para isso, nós vamos estudar a palavra de Deus, vamos cantar, vamos orar. E para começar o nosso momento aqui com Deus, nós vamos fazer uma oração, pedindo a Ele que nos abençoe, que fale ao nosso coração e que seja uma bênção nas nossas vidas esse momento com Deus. Vamos orar? Senhor Deus, no nome de Jesus, quero te louvar, te agradecer pela vida de cada criança e por esse momento precioso que nós temos de estudar a Tua Palavra, de aprender mais do Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e nos ensinar a cada dia a respeito da vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha, o texto, um versículo que eu escolhi, que faz parte da palavra de Deus, é João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Quem se lembra da nossa história da semana passada? Pois é, a nossa história da semana passada falou sobre dois primos, sobre João, filho de Isabel, e também de Jesus, Tanto Isabel como Maria estavam grávidas e elas se encontraram. E elas eram primas, então João, que veio ser conhecido como João Batista, e Jesus, eles então eram primos. Lembra que eu falei para vocês que a nossa história não tinha terminado? Que a gente ia rever o encontro deles, o reencontro, na verdade, e eles já estavam adultos. Então, esse versículo, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 30, é falado por João Batista. Isso mesmo, João Batista é que disse essa frase que nós vamos decorar e colocar no nosso coração, que diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Esse versículo está na palavra de Deus e eu também coloquei ele ali. Observe que ele aqui está escrito com E maiúsculo. Então, João Batista está falando de quem? Ele está falando de Jesus. Então, ele diz assim, convém que ele, que é Jesus, cresça e que eu, no caso, João Batista, diminua. Por que João Batista disse esse versículo? Porque os discípulos de João Batista, as pessoas que seguiam João Batista, estavam com ciúmes, porque Jesus estava também tendo seguidores. Tinha pessoas que estavam acompanhando Jesus para ouvir a palavra de Deus. E aí João Batista disse o seguinte: eu disse para vocês desde o princípio que eu não sou o Cristo, o Salvador, mas que eu tinha vindo para falar do Salvador. E esse Salvador é Jesus. Então, convém que Jesus cresça e que eu diminua. O que significa isso? Convém que Cristo cresça e que eu diminua. João Batista estava dizendo o seguinte, que as pessoas deveriam realmente deixar de seguir ele, João Batista, e passarem a seguir Jesus, porque quem era o Salvador era Jesus. João Batista veio um pouquinho antes de Jesus para falar de Jesus, para falar para as pessoas que Jesus estava chegando. E Jesus já havia chegado. Então as pessoas deveriam deixar de seguir o João Batista sim e seguir agora Jesus. E nas nossas vidas nós também precisamos ter esse sentimento, o sentimento de João Batista aí. Que Cristo possa crescer cada dia mais nos nossos corações, que a vontade dele seja cada dia mais cumprida nas nossas vidas e que a nossa vontade venha diminuir, para que a vontade de Deus venha crescer. Então, esse versículo é curtinho e ele diz o quê? Convém que ele cresça e que eu diminua. João 3, versículo 30, isso. Tem até uma canção, nós vamos cantar ela.
que fala sobre esse versículo, que diz assim, ó: convém que Cristo cresça, convém que Cristo cresça, convém que Cristo cresça mais e mais, mais e mais, e que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais, e que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. Então convém que Cristo cresça e que eu diminua. Vamos cantar de novo? Convém que Cristo cresça, convém que Cristo cresça, convém que Cristo cresça mais e mais, mais e mais, e que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais, e que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. Isso mesmo. E hoje nós vamos continuar então vendo a história aí, né, de Jesus e João Batista. Mas antes da gente ir para a nossa história, eu gostaria que a gente cantasse uma outra canção. E essa canção vai dizer sobre o pecado. E que o pecado não pode dominar as nossas vidas. Quando nós deixamos Cristo crescer nas nossas vidas, a palavra de Deus, a vontade de Deus nas nossas vidas crescer cada dia mais, nós vamos diminuir, cumprir a nossa vontade. A nossa vontade vai ficar em último lugar. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que a gente quer é contrário ao que a palavra de Deus diz. Às vezes, quando a gente está chateado, a gente às vezes quer falar uma palavra feia, às vezes o papai e a mamãe pedem para fazer alguma coisa, a nossa vontade é de não fazer, a gente está com preguiça às vezes. E a palavra de Deus diz que a gente tem que obedecer aos pais. Então, essa canção vai falar sobre isso. Que o mal, que é o pecado, ele tenta arrumar um lugarzinho na nossa vida. Mas a gente tem que dizer, ó, não, não, não. Quem manda na minha vida não é eu, é Jesus. Então, vamos lá? Ó. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Então, nós devemos toda a nossa vida ser dirigida e guiada pela vontade de Jesus. Isso significa Cristo crescer e nós diminuirmos, né? A vontade de Deus prevalecer na nossa vida. E que nós possamos sempre dizer não para o mal, não para o pecado. E deixar sempre Jesus realizar a vontade dele nas nossas vidas, né? E o que é pecado? Como eu já disse, preguicinha é pecado, falar palavras feias, desobediência aos pais, tudo isso é coisa que a gente faz e que nós devemos dizer, ó, não vou fazer mais, estou arrependido, vou pedir perdão para o Senhor Jesus e eu vou pedir a Ele que me perdoe de todos os meus pecados. E eu vou tentar e vou me esforçar para não fazer nunca mais. Combinado? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos relembrar da nossa história, e a nossa história está na palavra de Deus, tanto em Mateus, no capítulo 3, tanto em Marcos, no capítulo 1, conta essa história que nós vamos relembrar aqui. Então, vocês se lembram que na semana passada a gente falou de Isabel, né, que já era velhinha, e que Deus ouviu a oração dela e deu a bênção a ela de ser mãe. E ela era prima de Maria, que também agora já estava grávida, e estava grávida de quem? De Jesus. Então, vocês se lembram que a Isabel então deu à luz, ela ganhou um filhinho maravilhoso. Eles colocaram o nome que o próprio Deus escolheu, que era qual? João.
Então, agora João já não é mais neném, né? E nem Jesus também não era mais neném. Eles já tinham crescido, eles já eram adultos. E a palavra de Deus vai dizer que João Batista, ele ficava sempre perto do Rio Jordão. Ele vivia sempre distante, não na cidade, não no meio das pessoas, mas ele ficava sempre distante, morava longe, no deserto. E ele sempre estava ali perto do Rio Jordão. E o que ele fazia perto do Rio Jordão? Ele fazia algo muito precioso. Ele batizava as pessoas. E o que significa tudo isso? Olha, se vocês observar, o João Batista, ele não era uma pessoa igual a todo mundo. Ele era uma pessoa diferente. Lembra que Deus falou para o pai dele, o Zacarias, que o João, o filho dele, seria alguém muito especial, que ia falar de Jesus para outras pessoas? Então, o João Batista, a roupa dele era de pele de camelos, ele tinha um cinto, né? Ele comia uma coisa muito diferente. Ele comia gafanhotos e também mel silvestre. Isso. E aí o João Batista, como eu disse, sempre estava perto do Rio Jordão, onde tinha água. E aí ele falava de Jesus. As pessoas ainda não conheciam Jesus. Jesus não tinha ainda começado o seu ministério. Jesus ainda não estava realizando milagres. Jesus ainda não estava ensinando às outras pessoas a palavra de Deus, não. Quem começou a fazer isso e preparar as pessoas para a chegada de Jesus era João Batista. E João Batista batizava as pessoas lá no Rio Jordão com a mensagem, com a seguinte mensagem. Ele dizia, olha, se arrependam dos pecados de vocês e creiam em Jesus, porque o reino de Deus está próximo. Porque Jesus estava chegando, Jesus estava próximo de chegar e de começar o seu ministério. Então João Batista, ele falava, qual era a mensagem de João Batista? Para as pessoas se arrependerem dos pecados e pudessem então crer que o reino de Deus estava chegando. Então, e João Batista também falava de Jesus. Ele falava, eu não sou o Salvador, vem outro depois de mim, e ele é tão maravilhoso, e ele é tão precioso, e ele é o Filho de Deus, eu não sou digno nem de desamarrar a correia das suas sandálias. E João Batista deixava claro, eu, João Batista, não sou o Messias. O Messias, o Salvador, ainda vai chegar. E ele dizia o seguinte, eu batizo com água, como vocês veem, mas esse que vem depois de mim, que é Jesus, o Salvador, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Então, a condição para ser batizados por João Batista era que as pessoas tinham arrependimento dos seus pecados, certo? E aí, então, certo dia, num desses momentos que João Batista estava ali no Rio Jordão, veio se aproximando dele Jesus. Aqueles dois lá que estavam na barriga das mamães, eles eram adultos. Jesus se aproximou de João Batista e disse para João Batista que estava ali para João Batista batizá-lo. Ué, mas o batismo de João Batista não era para as pessoas que estavam arrependidas dos pecados? Jesus era Deus, ele não tinha pecado. Então por que Jesus queria ser batizado por João Batista? Jesus queria se identificar conosco. E um dia, quando ele morresse lá na cruz, o que queria levar sobre ele? Todos os nossos pecados. Então Jesus disse para João Batista, João Batista, a vontade de Deus é essa. E eu estou aqui e eu vim para ser batizado por você. Porque eu sou o representante de toda a raça humana. E estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. O João Batista ficou meio assim, mas já que Jesus estava pedindo, então o que João Batista fez? Batizou Jesus também ali naquele Rio Jordão. Pois é,
E a palavra de Deus diz que logo depois que João Batista batizou Jesus, desceu sobre Jesus o Espírito Santo. E para que João Batista compreendesse que aquele realmente era Jesus, o Messias, o Salvador que Deus havia enviado, Deus deu a João Batista a graça de ver então o Espírito Santo em forma de pomba, então descer sobre Jesus. E quando isso aconteceu, veio uma voz muito forte do céu que disse o seguinte, essa voz era a voz de Deus Pai, que disse o seguinte a respeito de Jesus: esse é o meu filho amado em quem me agrado. O Pai estava dizendo que Jesus estava agradando a ele, o Pai, né, cumprindo a vontade de Deus em vir aqui nessa terra para ser o nosso representante, para ser o nosso Salvador. Gente, que coisa maravilhosa! Como nós precisamos aprender com João Batista, como nós precisamos aprender com Jesus. João Batista foi um missionário, um profeta que falou de Jesus, que falou da chegada do reino de Deus. E quando as pessoas disseram, olha João Batista, você está ficando para trás, as pessoas agora querem seguir a Jesus que você batizou. João Batista disse o quê? Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém mesmo que Jesus possa crescer e várias pessoas possam seguir ele, porque ele é o Salvador e não eu. E nós precisamos também ter isso na nossa vida. Lembrar disso, que na nossa vida quem tem que mandar é Jesus, porque muitas vezes a nossa vontade vai ao contrário daquilo que a Bíblia ensina. Então nós precisamos sempre lembrar disso. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Então, lembrando que o batismo de João Batista era para arrependimento dos pecados, eu quero convidar você a pensar agora. O que você tem feito de errado e que tem deixado o Papai do Céu triste? Você tem feito alguma coisa errada? A gente peca até mesmo por pensamento. E o que nós temos que fazer para ter o perdão de Deus? Devemos pedir a Ele perdão, nos arrepender, deixar de fazer aquilo de errado e crer que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Vamos orar? Quero convidar você a colocar o seu coraçãozinho diante de Deus agora, pedindo a Ele perdão dos seus pecados e que você possa crer todos os dias da sua vida que Jesus é o seu Salvador. Ele é aquele enviado por Deus que não tinha nenhum pecado, mas que assumiu os nossos pecados quando ele morreu na cruz. Vamos orar? Vamos lá? Meus pezinhos juntos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com uma atenção. Feche os olhinhos em oração. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, perdão por todas as vezes que nós temos desobedecido o Senhor, temos desobedecido os nossos pais, temos falado palavras feias, às vezes mentido. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa nos perdoar, limpar o nosso coração e que nós possamos crer todos os dias da nossa vida que Jesus é o Salvador que o Senhor nos mandou para morrer na cruz no nosso lugar, pagando pelos nossos pecados. Que em nome de Jesus, a cada dia mais, a vontade do Senhor possa crescer nas nossas vidas e que a nossa vontade venha diminuir. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus possa ter falado ao seu coração, que a cada dia mais a gente possa parecer mais com Jesus e fazer sempre a vontade dele nas nossas vidas. Combinado? Semana que vem a gente se encontra aqui de novo.
Então, ó, até lá, tchau, tchau!